Oi, galera! Vocês podem dar 1.500 likes. Continuaremos a explanar sobre geografia, o capítulo 7, solos. O mais importante é a erosão, que compromete a produção agrícola e causa assoreamento nos rios, represas e zonas portuárias. Vou mostrar aqui maneiras de combate à erosão. Uma delas é o terraceamento e a outra, curva de nível. São as mais importantes para o aprendizado. Temos aqui uma figura de erosão pluvial, né, das águas das chuvas. Observe aqui no lado esquerdo que um local com grandes árvores atenua o movimento de correnteza das chuvas e um local mais desmatado possibilita maior formação de erosão. Então, aqui algumas práticas possibilitam a quebra da velocidade de escoamento das águas das chuvas e, consequentemente, diminuem a erosão. O terraceamento, que é fazer cortes na superfície íngreme para formar degraus, ou seja, os terraços. Esse procedimento possibilita a expansão das áreas agrícolas em regiões montanhosas e populosas. Por isso é muito comum em países asiáticos como China, Japão, Tailândia e Filipinas. Esses países são importantes saberem que eles praticam terraceamento, porque o examinador da banca pode mudar o nome desses países aqui sem uma pegadinha de prova. Então está aqui um modelo de terraceamento, muito bacana, para os países asiáticos. As curvas de níveis são tipo quebra-molas e também contribuem para a redução da velocidade da chuva, são sulcos. E aqui plantio de árvores, adequar as culturas, adubar o solo, fazer revezamento de cultura contribuem para a redução da erosão. Acredito que essas são as partes mais importantes desse capítulo. Outro problema de solo são as vassourocas, como se vê aqui nas figuras também, causado por chuvas fortes. Nunca foi cobrado em prova. Movimento de massa é o que a gente vê aqui no jornal, o pessoal que vive em encosta ou deslizamento de encostas pelo efeito natural. No capítulo 9, os fenômenos climáticos e interferência humana, alguns fenômenos provocados pela ação humana que alteram o clima do planeta mais rapidamente. Poluição atmosférica provoca aumento da temperatura, redução de camada de ozônio e ocorrência de chuvas ácidas. Aqui já dá o resumo. Desmatamento, que provoca aumento da temperatura média, redução da umidade do ar, entre outros impactos. Então, as interferências humanas no clima. Poluição atmosférica pode ser estacionárias, móveis e esporádicas. Então, as estacionárias, indústrias, usinas, termoelétricas e incineradores. As móveis, caminhões, ônibus e carros. Esporádicas são os incêndios em outras fontes diversas. A inversão térmica é no período de longa estiagem ou a configuração do relevo aumenta a concentração de poluente na atmosférica ou dificulta a dispersão. Ação humana também é o efeito estufa e aquecimento global, levando em consideração que o efeito estufa é um fenômeno natural para a vida na Terra. Então, a crescente emissão de certos gases tem a capacidade de absorver calor, como o metano, clorofluorocarboneto, CFCs e principalmente o dióxido de carbono. Ele faz com que a atmosfera retenha mais calor do que deveria no seu estado natural. O problema, portanto, não está no efeito estufa, mas na sua intensificação causada pelo desequilíbrio da composição atmosférica. A intensa e permanente queima de combustíveis fósseis e de floresta tem elevado o nível de dióxido de carbono na atmosfera desde o início, da primeira revolução industrial e estamos vivendo com efeitos cumulativos. Aqui já no final do texto, o aumento da temperatura modifica o metabolismo das plantas e a transpiração, alterando a quantidade de água necessária ao seu desenvolvimento. Disso deve decorrer o aumento da produtividade agrícola em algumas regiões e a diminuição em outra. Sobre a camada de ozônio, ela é um escudo ou um filtro dos raios ultravioletas. O aumento do CFC é responsável pela destruição da camada de ozônio e em 1986, 120 países assinaram o Protocolo de Montreal, lá no Canadá,
um acordo para reduzir o uso de CFC. Todos os artigos que continham CFC deveriam ter sua produção e utilização interrompida até 1996, e a substância deveria ser substituída por outras inofensivas ao ozônio, como o HFC, que é o hidrofluorocarbono, e outros que atualmente são usados na geladeira. Além do grande buraco na camada de ozônio sobre a Antártida, foram detectados mini buracos também sobre o Polo Norte. A preocupação era a circulação atmosférica não faria esse buraco ampliarem, atingindo as regiões mais habitadas. Governos e indústrias, sob pressão da sociedade civil, tomaram a iniciativa para colocar em prática os acordos firmados pelo protocolo, que era substituir o CFC usado em motores de geladeiras e condicionadores de ar e outros equipamentos. Então, o Protocolo de Montreal de 1986 prevê a redução do CFC. Isso é muito importante. Em continuação ao próximo vídeo, vamos falar de ilha de calor. Encerra esse vídeo aqui dos 5 minutos de bizu de geografia. Vamos voltar no próximo com ilhas de calor e com as crianças, tá? Porque isso aqui é o desafio, estudar com a família junto. Vamos vencer juntos. Um grande abraço.